Minha gente! Sejam bem-vindos a mais uma live Papo de Assessor. Essas lives super legais que eu convido os meus alunos, assessores de influenciadores digitais, que já se tornaram assessores de influenciadores digitais, para bater um papo com vocês, para compartilhar com vocês as histórias deles, como que eles viraram assessores, como que eles encontraram os primeiros influenciadores para assessorar, como que eles descobriram esse meio, tudo. Vocês vão aprender muito com a nossa convidada de hoje. Hoje, gente, a gente vai conhecer a história da Lívia. A Lívia é uma aluna de uma das minhas primeiras turmas. Ela já tá há um tempinho aí no mercado de assessoria de influenciadores. Hoje ela vai contar pra gente como que ela me conheceu, como que as nossas vidas se cruzaram. Hoje eu vou contar ela vai contar pra gente como que ela conheceu o primeiro influenciador, como que as coisas começaram a crescer, como ela conseguiu fechar job com marcas nacionais, multinacionais. Então eu vou convidar a Lívia aqui pra entrar e ela vai contar a história dela muito melhor do que eu e vai contar tudo aqui pra vocês. Oi! Boa Oi, Lívia! noite! Boa noite, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por ter topado, respondido. Seja muito bem-vinda ao Papo de Assessor e é isso. Obrigada mesmo por ter topado o desafio de estar aqui compartilhando a história. Eu que agradeço. A gente tinha tentado algumas vezes, né? Fazer, não deu certo, mas que bom que deu certo dessa vez. É uma honra para mim falar um pouquinho sobre o quanto o mercado de influência mudou também minha vida, minha carreira. Que bom, fico muito feliz. Lívia, vamos começar. Me conta de onde que tu é e quantos anos tu tem. Vamos lá, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, e eu tenho 27 anos. 27 aninhos, quase mesmo que eu. E agora me conta como é que tu me conheceu, como que as nossas vidas se cruzaram. Tu ainda lembra como que tu me conheceu? Eu lembro, eu tava tentando recuperar, assim, mas eu lembro. Eu já acompanhava alguns influenciadores e de vez em quando eu escutava um Maria Petri ali nos bastidores. Mas eu não te seguia nem nada. E eu não lembro o ano, acho que faz uns 2 anos que um anúncio apareceu pra mim. Então, aí quando eu vi que você tava compartilhando conteúdo, né, sobre marketing de influência, assessoria e tudo mais, eu disse, eu vou começar a acompanhar. Que legal. Então, Então, tu já tinha ouvido falar, né, pela boca de influenciadores, então, pelo que eu tô isso. entendendo. E Aham. daí, depois, o algoritmo trabalhou ao nosso favor e aí tudo aconteceu. Não, E tenho certeza que foi o algoritmo, porque eu tava naquela semana falando sobre isso, pesquisando sobre isso, e aí me entregou você de bandeja. perfeito. E como foi para tu entrar para profissão assessor? Tu lembra se tu participou do evento gratuito, consumiu conteúdo gratuito? Como que foi para tu confiar e entrar para profissão assessor? Então, eu vi esse anúncio e aí comecei a te seguir, comecei a receber mais conteúdo e aí eu vi que você ia abrir o evento online, né? O evento gratuito. Participei das 3 aulas na época, não sei se hoje são 3 aulas ainda, mas participei de todas as aulas. Mas assim, na primeira aula eu já sabia que eu queria ser sua aluna. Já Legal. sabia que eu queria saber mais sobre aquilo que você estava ensinando. Que legal. E tu não desconfiou de mim, não pensou, putz, essa aí tá falando balela na internet. Não, na verdade, eu achei que você falava coisas muito coerentes, sabe? Tipo, que até hoje, na verdade, são coerentes. Veja, faz 2 anos que eu entrei, né, no curso, 1 ano e meio, mais ou menos, não lembro ao certo, mas naquela época, uma coisa que você falou fez muito sentido pra mim. Quantos influenciadores a gente escuta, né? A gente ouve falar, a gente conhece. E quantos assessores de influenciadores a gente acha que existem para esses influenciadores. Então, há 2 anos já não existia tanto. Hoje a gente tem, né, assessores, mas a gente tem ainda um mercado tão aberto para isso. A gente ainda tem influenciadores que precisam tanto de assessoria, de assessores qualificados, assim. Então, é só o início de um mercado muito promissor, com certeza. Que legal. E tu já viu, ali no começo do conteúdo gratuito, já viu que era uma oportunidade, falou, cara, eu acho que isso aqui é pra mim, quero agarrar essa oportunidade, né? Com Quem era a Lívia antes do profissão assessora, antes de entrar para o curso e se tornar assessora, tudo? Já trabalhava com influenciador, já trabalhava em alguma área? Como que estava a tua vida? E daí depois a gente parte para depois do curso.
Vamos lá, eu já trabalhava com marketing, né? Então, eu acho que por tanto falar, de tanto falar de marketing, uma hora o marketing de influência com certeza ia cruzar, assim, né, com o meu caminho. E aí eu dava mentorias e consultorias sobre posicionamento digital, sobre marketing de conteúdo, então eu já dominava bem essa vertente do marketing. E em uma das minhas turmas, né, de mentoria e consultoria, tinha uma influenciadora, eu convidei ela para fazer parte dessa turma, convidei ela para dar uma mentoria. E no início, assim, da nossa mentoria, acho que ela tinha 70 mil seguidores. 2 meses depois, esse número já tinha dobrado. E aí, eu mentorando ela, eu comecei a receber seus conteúdos também. E eu disse, cara, se eu já tenho ela aqui, se eu já sei que ela precisa de um assessor, perguntei para ela, vamos entrar junto nessa? Então, além de ser sua mentora, eu vou também ser sua assessora. Ela disse, beleza. E aí, quando eu entrei no curso, eu já tinha ela como uma assessorada, né? Então, eu fui aprendendo as coisas muito junto com ela também. Ela é até hoje, né, uma influenciadora de beleza. Eu não assessoro mais ela, mas ela, enfim, é dessa área de beleza. E a gente já trabalhou com marcas muito legais, assim, logo no início, sabe? Legal. Que massa. E olha só que interessante, só destacando uma parte da tua história, a gente já vai dar sequência. Eu tenho muitos alunos da área da comunicação, do marketing, que são desse universo, que conhecem o mundo dos influenciadores, né? Entendem que eles fecham publicidade, que eles ganham com publicidade, a importância disso para as marcas, entendem que existe, né, esse mercado, só nunca nem descobriram assim realmente a principal função de um assessor, o que que faz, como atua, como faz, e acaba descobrindo no profissão assessor, que é o teu caso, assim, são muitas. Acho até que talvez seja a maioria dos alunos, assim, que realmente são da área e descobrem um mundo novo, descobrem uma nova possibilidade, né, de você realmente fazer uma grana e ter, né, uma atuação nos bastidores com a parte comercial, fechando público, fazendo projeto, que dá dinheiro e que é uma oportunidade mesmo, uma coisa diferente, uma nova visão do mundo do marketing mesmo, Com né? certeza. Porque uma coisa que todo mundo vê é, social media, isso todo mundo vê. Ser um criador de conteúdo, ser um influenciador digital, isso todo mundo vê, todo mundo sabe. Agora, quando a gente olha para os bastidores, é uma novidade. Era essa a Verdade. sensação que tu tinha? Tipo, isso é uma oportunidade? Por que é uma oportunidade? Como é que tu se sentia assim? Porque tu já era da área, já ganhava tua grana, já fazia tuas consultorias. O que que foi assim que te chamou a atenção e o que que tu viu assim nesse mundo? Primeiro, o que você falou é muito correto. Assim, eu já tinha o meu trabalho, então era algo que me dava segurança de assim, eu quero conhecer. Eu sempre fui muito eu quero conhecer algo novo. Eu não sou fechada para oportunidade nenhuma, né? Então é importante a gente saber filtrar as coisas que fazem sentido pra gente em determinado momento. E o marketing de influência fazia muito sentido com o que eu já trabalhava. Eu gosto da comunicação, eu gosto de criatividade, é, enfim. E quando eu conheci o profissão assessor, foi que eu fui entender a profissão, né, o outro lado, sem ser o lado que está recebendo aquele conteúdo. Então, eu já assistia influenciadores, já acompanhava influenciadores, né? Sabia que trabalhavam com publicidade e tudo mais, mas estar ali por trás, né? Poder participar dos bastidores de campanhas, de entender. Até nas próprias reuniões com as marcas, a gente aprende muito sobre marketing, sobre posicionamento. E, enfim, isso complementou muito com o meu trabalho, assim. Eu tive Legal. eu tive motivos, né? Alguns motivos, assim, às vezes para desistir da assessoria. Não motivos para desistir, mas algumas pedras, né? Pedras, dificuldades. Às vezes acontece alguma coisa ou outra, mas é um mercado, assim, que abraça um assessor que sabe o que está fazendo, sabe? Legal. Um, Muito legal. E assim, a comunicação, o marketing, né, é uma área super vasta, a gente pode ir para um milhão de caminhos diferentes, né? Eu tenho amigos que são formados no mesmo curso que eu, que é comunicação, né, não é especificamente marketing, mas que foram para jornalismo, RP, marketing digital, um monte de coisa. E por que assessoria de influenciadores? Por que atuar nos bastidores dos influenciadores assim? Tinha várias opções. Por que essa? O que foi que brilhou os olhos? putz,
Eu acho que o que me brilhou... Você tá perguntando o que me brilhou os olhos? A oportunidade de trabalhar sem precisar necessariamente ser em um local fixo, né? Tudo aquilo que eu já trabalhava antes, assim, o marketing de influência tinha todas esses pré-requisitos que eu gostaria também de um trabalho para mim, sabe? Algo que fosse remoto, algo que eu pudesse fazer reuniões, algo que eu pudesse aprender, que eu tivesse contato e networking, né? Então, a parte financeira também, obviamente, né? Que a gente vai aprendendo com o tempo e sentindo mais segurança e cobrando e negociando com as marcas. A gente aprende assim que a gente vai montando, né? Tem marca que começa a pagar hoje, termina a pagar daqui a 5 meses, assim, vai dividindo e com o tempo, com as publicidades entrando, você vai construindo esse salário, sabe? Isso é com certeza foi algo importante. Legal, adorei. E daí, pronto, a Lívia tinha, né, um relacionamento com uma influenciadora, que ela já auxiliava ali na criação de conteúdo, e ela decidiu atuar ali com aquela influenciadora no comercial também, e fazer as publicidades acontecerem com aquela influenciadora ali. Lógico, né? Foi o caso da Lívia, só explicando pro pessoal. Você não precisa já ter contato com o influenciador para começar a assessorar. Você pode sim fazer uma prospecção, mandar direct, entrar em contato, tudo isso eu ensino lá no Profissão Assessor, tranquilo, não tem problema. Mas caso você tenha um relacionamento com alguém legal, aproveite esse relacionamento, assim como a Lívia aproveitou. E daí vocês começaram. Você começou com essa primeira influenciadora de beleza. E daí, como é que foi a sequência disso? E aí, eu comecei a entrar em contato com marcas, né, dessa área específica. Então, marcas da área de beleza. A gente começou a fechar trabalhos, né, com marcas da área da beleza, enfim, gominha para cabelo, cosméticos e tudo mais. E aí eu disse, pô, se eu tô em contato com essas marcas, eu posso procurar também outras influenciadoras, às vezes, desse mesmo nicho, que eu possa fazer esse meio de campo. E aí eu fui atrás dessas outras influenciadoras, sempre no mesmo nicho. Trabalhei um tempo, eu cheguei a ter influenciadora no meu casting, sempre da área da beleza. E muitas vezes eu conseguia cruzar, né, esses dados e tudo mais. O que eu percebi com o tempo é que eu precisava fazer um trabalho mais personalizado e dar mais atenção às influenciadoras. Então, eu reduzi o meu casting. Com o tempo, outros influenciadores começaram a me procurar. E aí eu fui selecionando, né, influenciadores que eu gostaria de trabalhar. O mercado foi me achando, na verdade, sabe? Assim, tem esse trabalho de prospecção de influenciadores, que é muito importante. Mas, como eu disse, é um mercado que está tão aberto, precisa tanto de influenciadores, que, assim, de assessores, né, que eles vão procurar, sabe? Uma vez que você faz um bom trabalho, boca a boca trabalha ao nosso favor, É né? verdade. E é isso, acabam acontecendo de chegarem outras oportunidades. E Liv, me conta então como é que foram os jobs que você já fez e como que foi como que ao longo aí desse tempo todo, como que foram os trabalhos que você fez? Eu imaginava que eu ia trabalhar com marcas legais, mas eu não imaginava que eu ia trabalhar com tantas marcas legais, né? Como no início eu assessorava influenciadoras da área da beleza, então eu trabalhei com L'Oréal, Gummy Hair, Biang, Vela, né? Enfim, todas essas marcas assim de cabelo, de maquiagem também, a gente já trabalhou. E depois eu fui indo para uma área que eu fui achando outras áreas dentro do marketing de influência, né? Dentro das minhas influenciadoras, no Tá. caso. Por exemplo, tive influenciadoras da área de decoração e casa. Então, até hoje, eu tenho uma influenciadora de decoração e casa. E aí, a gente vê em casa marcas que a gente tem reuniões todos os dias, né? Tramontina, Lorenzetti, Ikine, Casas Bahia, Casas Riachuelo. Então, são marcas que é muito legal da gente trabalhar, da gente entender o posicionamento, como eu falei no início, né? A gente às vezes faz reuniões de alinhamento, de briefing, e nessas próprias reuniões a gente entende todo o storytelling daquela marca e por que faz sentido aquelas reuniões, né? Que a gente muitas vezes é direcionada a contar determinada história e por que a gente não pode falar sobre determinado assunto, enfim. Então é muito, muito legal mesmo. Que legal.
muito show. E na tua vida pessoal, Liv, tu é mãe, né? Eu fiquei pensando se isso não foi um dos motivos também para a escolha da assessoria, né? Da atuação nos bastidores, a flexibilidade de estar com a tua filha, a liberdade de estar com ela. Na vida pessoal, como é que foi? Como é que tá sendo isso para ti, essa tua trajetória? Com certeza, assim, quando a gente é mãe, a gente tem todas as nossas prioridades, né, voltadas, com certeza, para o nosso filho. Então, escolher essa profissão que eu poderia ter essa liberdade. Eu perco as contas de quantas reuniões eu faço. Eu falo, filha, fica aqui do lado da mamãe. E ela fica aqui do meu ladinho. Às vezes eu tô fazendo uma reunião. Se não fosse isso, eu acho que é muito difícil, né, a gente conciliar. Né? Se a gente não tem essa liberdade, se a gente não pode... enfim, quando a gente é mãe, não tem como. Então, com certeza, foi determinante. Tu até comentou comigo, falou, Maria, né, a gente vai fazendo esse alinhamento, só para o pessoal entender, faz um alinhamento antes de a gente bater o papo, falou, Maria, eu não fiz viagens e tal, eu vivi Sim. muitas coisas legais, e eu até tava comentando com a Lê sobre isso, eu falei assim, olha que legal, né, amor, que é o meu marido. Eu falei, nossa, que legal, né, amor, que é isso, porque por que não fez? Tu até falou, não é que eu não tive oportunidade, é que eu não Isso. fui, né, para Uhum. essas viagens, para essas, sei lá, festas e coisas que poderiam ter acontecido. Eu tenho uma outra prioridade, né? Eu tenho outra, eu escolhi. E eu acho que é isso, assim. Eu queria que tu falasse um pouquinho, se quiser comentar alguma coisa sobre esse assunto. Que é isso, o ponto, a liberdade não é você ir viajar, né? Essa coisa às vezes meio megalomaníaca, assim, né? De mochila nas costas, viajar o mundo. É, de fato, ficar em casa. Isso é ser liberdade. Ficar com minha filha, com meu marido, né? Tudo mais. Então, eu tô num ponto do Brasil onde o marketing de influência ele precisa ser um pouco mais desenvolvido. E até para isso precisam dos assessores, sabe? Então, a gente está aqui no Nordeste, onde as coisas acontecem, mas acontecem muito menos do que Rio e São Paulo, né? Então, eu tive muitas oportunidades de ir para Rio e São Paulo, por causa da minha agenda, da minha vida pessoal mesmo. Às vezes, é uma escolha, né? Então, muitas vezes eu declinei ou eu não conseguia estar, mas não que essas oportunidades não existem, né? Principalmente se você, assim, se você for um assessor que estiver do outro lado, isso não é empecilho para você assessorar alguém, né, de outro lugar que você não esteja, mas se você tiver essa disponibilidade, com certeza, isso é uma coisa muito natural de acontecer. Essas festa, viagem, com certeza. Olive, e daí, ó, até a Li Rocha perguntou aqui. Quando tem alguma coisa que o influenciador precisa fazer longe, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Os influenciadores que tu assessora ou que tu já assessorou, eles são daí de João Pessoa, estão perto de ti? Quando teve campanhas, às vezes, para estar longe, tu não acompanhou, tu acompanhou? Como que é isso de trabalhar à distância para ti? Quando a gente trabalha à distância, é mais importante ainda acontecer todas as reuniões de planejamento, né? Então, a gente faz a reunião com a marca e pelo menos 1, 2 dias antes eu faço a reunião com o influenciador, a gente passa o roteiro, eu deixo tudo pronto para que o influenciador chegue, faça o que tem que fazer, qual o telefone, de quem que tem que entrar em contato, com quem que vai falar quando chegar lá, qual é o endereço, qual é o horário. Então, assim, o influenciador consegue ir andando com as próprias pernas. Uma das minhas influenciadoras contratou agora uma assistente pessoal que acaba ajudando muito, né? Também, assim. Então, eu faço a parte comercial de ir atrás de trabalho de marca e aí essa outra pessoa acaba ajudando ela que, assim, é uma coisa que é até interessante que eu descobri, que não é trabalho do assessor fazer a produção do conteúdo, né? Então, essa outra assistente ajuda super na produção de conteúdo, né? Na parte social media também, dessa influenciadora. Então, faz a captação, a edição e tudo mais. Que antes de participar do Profissão Assessor, eu achava que a gente era responsável por tudo, né? Só que a parte comercial já é muita coisa, enfim, pra gente abraçar tudo, né? Ao mesmo tempo. E hoje as tuas influenciadoras são aí de João Pessoa, Liv? Não, as duas são de São Paulo. Olha só. Eu Tu já conhece elas tentei. pessoalmente? Ainda não, quase que rolava agora em março de eu ir para São Paulo. Não aconteceu de novo, mas esse ano, sem sombra de dúvidas, ou eu trago elas para cá ou eu vou para lá para conhecê-las.
Legal, é interessante isso. Eu tenho influenciadores que eu assessoro há mais de 2 anos e que eu não conheço pessoalmente também. E isso que, né, eu moro em São Paulo, e São Paulo normalmente é o lugar onde as pessoas vêm, né, ficam. Mas, né, acontece de não cruzar, às vezes estão aqui, não dá tempo de se encontrar porque veio por um outro motivo. Enfim, então faz parte mesmo. A gente, e é isso que a Lívia falou, é muito legal. Organização. Tendo organização, alinhamento de toda aquela publicidade que ele vai executar à distância, não tem problema nenhum, vai dar certo. E é por isso que a gente tem liberdade mesmo no nosso dia a dia. Eu acho que assim, hoje a gente tem muito a tecnologia ao nosso favor, né? Então, você falou, eu não conheço pessoalmente. Eu até pensei, meu Deus, eu não conheço pessoalmente, que a gente se fala todo dia de vídeo e enfim, pelo WhatsApp, que nem parece que a gente não se conhece pessoalmente, sabe? Mas todas as reuniões, elas acontecem de forma remota, né? A maioria dos trabalhos de publicidade são gravados até na própria residência do influenciador. Algumas vezes que acontece do influenciador ter que se deslocar, e quando acontece isso, a gente consegue também tranquilamente organizar. Legal, Lívia. A Ana Flávia passou aqui rapidinho uma pergunta da Ana Flávia. Se quando tem quando tem produções, né? Quando o influenciador precisa se deslocar, precisa viajar, quem que paga? Gente, quem paga é a marca, para o Sim, influenciador e para o assessor. Então, sempre no orçamento, quando você envia, você já precisa sinalizar que precisa de deslocamento, caso a produção seja, por exemplo, se a pessoa é de João Pessoa e a produção é em São Paulo. Precisa sinalizar lá que precisa de passagem, hospedagem e alimentação para o influenciador e mais uma pessoa. E essa uma pessoa tem que ser o assessor, caso o assessor possa ir, né, e acompanhar. Então, sim, só respondendo a resposta da Ana, só respondendo a pergunta da Ana Flávia, sim, é responsabilidade da marca fazer esse pagamento, não sai nada do nosso bolso, tá? Quer comentar alguma coisa disso, Liv? não, é isso mesmo, assim, já teve oportunidades, né, de acontecer, até a própria marca já estar acostumada com essa dinâmica e perguntar de onde vai sair o influenciador, de onde vai sair o assessor, para onde tem que ir, enfim, é bem Perfeito. tranquilo. Marcas maiores que estão mais acostumadas, realmente elas já sabem, né, que estão abordando o influenciador de longe e que vão precisar fazer o pagamento desses custos, sem problema nenhum. E Liv, agora voltando um pouquinho, então, falando nas marcas, né? Voltando então um pouquinho das marcas que tu já trabalhou. Teve alguma assim que te marcou muito? Algum público que vocês fecharam e pensou, nossa, às vezes o primeiro, às vezes alguma coisa que tu recorda? Teve, assim, o que eu achei mais legal em relação à parte de estrutura mesmo foi Casa Riachuelo, né? A gente trabalhou com Casa Riachuelo, foi muito interessante. Eles têm uma estrutura específica para fazer live. Eles montam todo o cenário lá. E aí o cenário, tipo, nessa live específica eram duas apresentadoras, a minha influenciadora e outra. E aí, entre uma influenciadora falar e a outra, eles iam desmontando o cenário, montando tudo de novo. E assistindo aquilo, eu fiquei, cara, como as marcas investem em marketing de influência, né? Se eles estão investindo tudo isso para fazer a live, com certeza, retorno menor que o investimento eles não estão tendo. Então, e assim, fora isso, foi muito legal porque eu já consumia aquela marca, né? Eu sou arquiteta também, então é uma marca de decoração, né? Porque Casa Riachuelo é uma vertente da marca Riachuelo e a parte de decoração, que é maravilhosa. Então eu fiquei assim, encantada com tudo. Mas eu não entendi muito bem. Eram duas, eles montaram todo o estúdio na casa da influenciadora ou a Não, influenciadora foi até o estúdio de lives? a influenciadora foi até um estúdio específico da Casa Riachuelo. E Perfeito. lá tinham duas influenciadoras que iam durante a live alternando os produtos que mais gostavam, qual a cama posta que iria fazer, sabe? Então foi Ah, muito daí elas bem estavam em legal. cenários diferentes. E daí ia montando. Daí, tipo, quando vai voltar pra tua influenciadora, já tá com uma coisa diferente no Com cenário o cenário dela. dela, isso. Uhum. Então tinha um Que monte de gente na massa! produção e tudo mais. Uhum. Nossa, muito. Não, pra fazer lives assim, devia ter umas 15, 20 pessoas atrás das câmeras pra fazer um negócio acontecer. É verdade. Eu já fiz trabalho muito legal também com Electrolux, com Casas Bahia, marcas. A gente tá o tempo todo. E Kine também, né? Que é uma marca de tinta super conhecida nacional. Então a gente vai
assim, cada vez mais se apaixonando por cada uma das marcas que a gente trabalha, sabe? Vai tendo essas experiências diferentes, assim. Então é bem legal. Adorei. E pessoalmente falando, Lívia, como é que tá a tua vida, assim, hoje? Tu consegue dizer que atuar nos bastidores te trouxe liberdade de vida? Com certeza. Liberdade de vida, uma certa liberdade financeira também, né? É algo que nos dá muita oportunidade de a gente correr atrás. O mercado do marketing de influência, né? O Brasil é um dos países que mais investe em marketing de influência. Então, com certeza tem mercado para todo mundo. Hoje eu consigo viver do marketing de influência também. Então, assim, não tem, como eu falei, né? A gente tem dificuldades no meio do caminho, que a gente vai lapidando o nosso trabalho, que a gente vai readequando, mudando um pouco a rota, mudando a nossa estratégia. Mas, assim, desistir, não. Que legal. E agora, quais são os planos para o futuro? Assim, o que tu tá planejando do lado daí? Para o crescimento, para as coisas acontecerem? Com certeza, esse ano de 2023 agora é um ano muito importante assim para minha vida profissional, um ano que eu espero me consolidar ainda mais no marketing de influência, enfim, das outras coisas que eu também trabalho. Eu parei um pouquinho de produzir conteúdo porque eu já estava com tanta demanda, tinha tanta, né? Então eu parei um pouco de produzir conteúdo, mas agora voltar um pouquinho para minha vida profissional, para o marketing lá no meu Instagram também, compartilhar mais, né, sobre essas marcas, sobre essas experiências que, enfim, com certeza me agregam muito como profissional. Que legal. E Lívia, se tu puder deixar uma dica, assim, uma dica que tu sabe que fez toda a diferença para tu ter sucesso, para conseguir trabalhar com marcas legais, para que tu conseguir ter a tua liberdade de vida, para quem tá começando ou para quem quer começar. Eu acho que é a minha dica em tudo, assim, se você tiver que começar, começa logo, erra logo, porque quando o mercado precisar de você, você já vai estar afiada, sabe? Nas minhas primeiras influenciadoras, eu não tinha processos tão bem definidos. Então, óbvio, no começo de tudo a gente vai adequando, vai lapidando, vai entendendo a melhor forma da gente prospectar, da gente conversar com marcas, negociar com marcas. Hoje, se a gente for olhar assim, a minha taxa de conversão em negociações com marcas é muito maior do que no início. Então, às vezes a gente tem medo de começar, a gente está perdendo tempo, porque errar a gente vai de todo jeito. Seja agora, seja daqui a pouco, em qualquer início a gente erra. Então, erra rápido. Se tiver que errar, erra logo, porque em algum momento vai aparecer oportunidades maiores que você precisa estar mais preparada, mais pronta. Isso não vai acontecer se você não tiver errado antes e aprendido com aquele seu erro, assim. Que legal. Eu falo isso em Adorei. relação a tudo, né? Tipo, a própria prospecção, a forma de abordar as marcas, a forma de conduzir uma reunião. Nas minhas primeiras reuniões, socorro, né? Hoje, com certeza, a gente tem mais segurança, a gente tem mais propriedade para falar. Enfim, maravilhoso. Muito legal. E é isso, né? Só a gente pode fazer pela gente. A gente tem que ir lá e botar a cara a tapa. Porque senão a gente nunca vai aprender. Né? Eu também comecei, eu também fiz a primeira reunião pela primeira vez, eu também abordei uma marca pela primeira vez, a Lívia também abordou pela primeira vez. Todo mundo precisa fazer isso pela primeira vez. E ninguém vai poder fazer por vocês, né? Então a gente tem que botar a mão na massa e fazer. E Lívia, olha só, passou uma pergunta que eu achei bem legal, eu queria saber a tua opinião. Acho que foi a Tati que perguntou. É melhor ter 10 influenciadores pequenos ou 3 influenciadores grandes? E daí eu vou dizer a minha opinião rapidinho e daí a Lívia já diz a dela. Na minha opinião, gente, assessorar influenciadores sempre é melhor qualidade do que quantidade. E a Lívia já mostrou que ela concorda comigo quando ela falou que estava com 7 influenciadores e decidiu reduzir. Justamente porque qualidade é melhor que quantidade. Só que qualidade não significa número de seguidores. Significa uma série de outras coisas que a gente aprende a avaliar. Conteúdo, frequência de conteúdo, nicho de conteúdo e tudo mais. Não quer dizer que o influenciador de 1 milhão de seguidores ganha melhor do que um de 500 mil. Ele tende a ganhar melhor, mas isso não acontece obrigatoriamente, né? Tem outras variáveis aí nesse meio. O que tu acha? Eu vivi muito isso na prática. Com certeza eu prefiro a
qualidade do que a quantidade, e isso até em relação à quantidade de seguidores, né? No início, a gente tende mesmo a querer procurar um influenciador que seja maior, que acha que aquele influenciador vai ter mais trabalho, vai ganhar mais dinheiro, e não necessariamente isso acontece. Eu trabalhei com influenciadoras que tinham 600 mil seguidores, 700 mil seguidores, e que a gente não conseguia cobrar tão bem quanto outras que eu trabalho hoje, que a gente ganha melhor, que a gente tem uma melhor qualidade do trabalho, que está muito mais comprometida muitas vezes, né? Então, é muito de caso para caso. Eu prefiro trabalhar com uma influenciadora que tem 200 mil seguidores, que é comprometida, que tem qualidade na produção de conteúdo, que as marcas já olham e já veem, pô, independente de número, eu quero trabalhar com essa pessoa pela qualidade dela, né? Pela qualidade do conteúdo dela, do que trabalhar com influenciadoras maiores que às vezes perdem prazo, que às vezes tem essa dificuldade de alinhar as coisas com o assessor, sabe? Porque o trabalho da assessoria e do influenciador, eles são muito complementares. Se você não tem essa conexão com o influenciador, de chegar e sentar e dizer, ó, a gente precisa entregar isso nessa data, a gente precisa de compromisso, porque essa marca a gente vai contratar a gente outras vezes, e para isso a gente precisa... Se a gente não tem esse alinhamento, assim, eu prefiro não trabalhar com influenciador, sabe? Então, hoje, ainda bem, graças a Deus, que eu trabalho com influenciadoras muito comprometidas, que topam as minhas ideias, a gente vai atrás de projeto comercial, vai atrás de marcas, a gente consegue, enfim, fechar trabalhos e entregar esses trabalhos com qualidade. É muito melhor do que a gente fechar um trabalho para cada uma das influenciadoras, né? Tipo, quando eu estava trabalhando com 7, às vezes eu fechava um para cada uma, mas a gente não tinha toda essa qualidade que eu tenho para gerenciar duas, entregar duas, sabe? Legal. E até esqueci o que eu ia falar, mas eu ia comentar. É na prática mesmo que a gente vai vendo, né? Que eu falo para vocês na teoria, na teoria. Até eu fiz uma live ontem com uma aluna, ela falou assim: ai, Maria, tu falou que não era boa aquela influenciadora, mas eu quis mesmo assim. Fiquei 3 meses com ela, não fechei nenhum publi. Pois é, eu digo. Se alguém Brincadeira tivesse da parte. avisado, né? Pois é, você não, mas ela falou que me ouviu, mas que mesmo assim queria apostar. E é isso, às vezes a gente quer apostar, a gente quer ir lá para o campo de batalha e ver. E a Lívia viu isso, né? Muito provavelmente tu escolheu boas influenciadoras, mesmo as que tinham muitos seguidores. Mas mesmo assim, gente, é na prática, quando você entrar, né, botar a mão na massa, que você vai ver qual a diferença de influenciadores com qualidade, né? E quais com não tanta qualidade assim, que vão fazer que a gente tenha muito mais trabalho para fechar público. Mais uma pergunta para Lívia. Lívia, ó, a Lana perguntou: a reunião para fechar publi é com a marca e o assessor, ou é a marca, o assessor e o influenciador? Eu acho importante que o influenciador esteja presente, porque primeiro ele vai estar a par de tudo, consegue fazer negociações que às vezes o assessor não vai conseguir falar por ele, consegue entender onde aquela marca se encaixa no contexto e aí dá uma contribuição muito maior na reunião, né? Então, eu acho importante. Não é imprescindível. Eu já fiz reuniões só eu e a marca, e aí passava tudo para minha assessorada, mas nas reuniões que a gente mais consegue, assim, fechar coisas é sempre quando a influenciadora tá. Às vezes ela vai estar num trabalho, e aí você vai ter que fazer, né? Mas com certeza, assim, quando a influenciadora puder estar, isso faz muita diferença. Até pra marca, né? Olhar para aquela influenciadora e dizer, eita, ela tá aqui, né? Com ela que eu tô falando, ela é real e tudo mais. Legal, Olivia, bem legal. Porque realmente, gente, o influenciador ele não precisa estar. Eu indico que ele sempre esteja se for uma reunião de briefing. O job já está fechado, a marca quer alinhar detalhes do publi, ele tem que estar para trazer inputs, para trazer as ideias dele. Ele é um trabalho de cocriação junto com a marca naquela reunião. Então, o influenciador entra. Numa reunião que a gente está começando a apresentar um projeto, algo muito inicial, daí ele pode não estar, dependendo da demanda dele. Mas também é legal. Putz, se ele tiver se ele gostar, se ele tiver essa disponibilidade, se ele achar massa mesmo, tá ali, com certeza vai ajudar, sabe? Não é papel dele estar ali, mas ele vai dar uma credibilidade, vai dar uma coisa massa ali para aquela reunião.
Então essa dica da Lívia é bem, bem legal mesmo. Com certeza. Até porque, assim, nem toda reunião a gente consegue converter em uma publicidade. Às vezes a marca tá sondando e quer entender melhor, principalmente quando são reuniões que a gente foi atrás, né, de fazer acontecer. Então a marca quer escutar da gente o que a gente tem para entregar. Mas se não for naquele momento, a marca vai lembrar de você e do seu influenciador em outro momento, como já aconteceu várias vezes. Então, é como se fosse uma reunião onde você está encontrando com a marca pela primeira vez, está se apresentando o seu trabalho. Às vezes não vai surgir nada interessante dali, mas eu acho que não é um tempo perdido, porque em outro momento a marca vai lembrar, sabe? Hoje eu recebi Perfeito. um e-mail de uma marca que é uma marca que é a quarta vez que cota com a gente. Então, às vezes, o nosso orçamento não entra naquela campanha específica, mas ela tá ali, tá tentando. Outra campanha, ela lembra da gente. Outra campanha lembra da gente. Outra lembra, sabe? Total, total. É isso aí. Muito legal. Até aqui teve uma pergunta da Fabi: como que entra em contato com o influenciador para fechar a assessoria? Então, pelo que eu entendi, a Lívia nunca. Tu já entrou assim, abordou por direct, apresentou seu trabalho? Já, assim, Ah, legal. das influenciadoras que eu assessorei, duas eu fui atrás, né? De ir lá, de apresentar meu trabalho e tudo mais. Mas eu sempre consigo um contato bom, assim, pelo direct. Nem sempre você vai conseguir também. Às vezes o influenciador tem muita gente que fala pelo direct todos os dias. Enfim, se tiver um e-mail, né, também é legal de ir É atrás, isso. de abordar. Mas assim, no Exatamente. próprio Profissão Assessor, eu usava, tá? O script de lá. Perfeito, é isso aí. Lá a gente tem um módulo inteiro de como você identificar potencial, né, no influenciador, que não é qualquer um. Eu e ele falando bastante sobre isso hoje. Ele trouxe vários insights de super legais. Não é qualquer um. Você vai escolher um bem legal e daí você vai entrar em contato com uma abordagem personalizada, vai conversar com ele, vai realmente fazer ele se sentir especial, né, para que ele sinta que você quer assessorar ele, não qualquer um, copia e cola. Nunca pode ser uma abordagem copia e cola. Isso não vai fazer com que o influenciador se sinta pertencido ali, sinta à vontade. E daí, gente, vocês dão sequência. Tá tudo no Profissão Assessora, a gente tá com vagas abertas. E eu também ensinei no mini curso gratuito. Então tá lá no canal do YouTube. Quem quiser aprender, né, o inicinho, os primeiros passos, também estão no conteúdo gratuito, está lá no canal. Então tem Uma bastante coisa coisa que ali. eu acho legal de dizer sobre isso, sobre abordar os influenciadores, é a gente não abordar só porque a gente quer assessorar alguém. Eu acho que a gente deve abordar pessoas que a gente quer assessorar porque é aquela pessoa, porque a gente já acompanha o conteúdo, porque a gente já se identifica com o jeito e tudo mais. Porque senão a gente não vai entender o contexto, a gente não tem um histórico, não acompanhou, sei lá, às vezes o crescimento daquela pessoa, sabe? Então eu gosto, assim, de abordar pessoas que eu já acompanho, Legal, né? Às vezes legal. influenciadoras mais locais, às vezes, enfim, um pouco maiores. Maravilha. Ó, a Lana perguntou: na reunião de brainstorming, o assessor pode ajudar também ou não cabe a ele dar ideias? O que que tu acha, Olivia? Acho que sim. Eu acho que sim. O assessor ele está fazendo parte daquele contexto também, né? Primeiro ele escuta da marca, o que a marca espera, o que a marca quer. A gente faz contribuições também. Então, com certeza, às vezes, né, ir lá pesquisar um pouco sobre a empresa mesmo. Às vezes ver o que outras marcas estão fazendo, coisas da sua história. Por exemplo, a gente fez essa semana uma reunião que uma das minhas influenciadoras está lançando uma coleção. E aí a gente já fez outras lives, né, para lançamentos. E coisas que a gente fez que deram certo, a gente pode trazer como uma sugestão, sabe? Então, sei lá, a gente fez um sorteio no meio da live, que foi legal, que as pessoas participaram. E a gente, com esse histórico, né, com o nosso influenciador, a gente consegue também trazer esses insights. Bem legal, bem legal. Exatamente isso que eu responderia. Com certeza a gente pode ajudar, estamos ali para agregar com o nosso conhecimento e tudo, maravilhoso. A Tati perguntou: vocês já recusaram assessorar alguém por não dar match com o influenciador? Tu Eu já, já, Liv? já, assim, eu não dei match com a pessoa também, mas às vezes o conteúdo daquela pessoa eu não achava que eu iria conseguir conversar com muitas marcas, sabe? Eu não iria conseguir vender aquela pessoa como eu gostaria. Então eu ia trabalhar muito mais
para aquele influenciador, enfim. Tem vários sentidos, assim, do match, né? Pode ser um match de você e o influenciador não ter as coisas bem alinhadas, então estarem com objetivos diferentes naquele momento, isso também não daria certo. Você tem que estar com o mesmo objetivo. Vamos trazer marca? Vamos. Às vezes o influenciador está com tantas marcas que, enfim, você pode trazer várias legais e ele vai dizer, não, não quero, né? E aí você, às vezes, precisa daquelas marcas. E pode ser esse match também em relação à produção de conteúdo. Às vezes você não acha que aquilo... Enfim, teve uma das influenciadoras que me procurou, por exemplo, foi influenciadora do nicho de finanças. Que não seja um nicho promissor, tá? Obviamente é um nicho muito legal, assim, né, de trabalhar. Mas como eu já tinha muitas marcas de outros nichos, eu não via como que eu podia fazer esse networking. Então, eu ia trabalhar para construir do zero um mailing de clientes e tudo mais. Enfim, talvez eu também não conseguisse entregar para aquela influenciadora nos primeiros meses o resultado que ela estava esperando de mim. Então, Total. isso acontece também. Legal. Não, comigo já, agora, né, nesses últimos 3 anos que eu tenho criado conteúdo na internet, todos os dias isso acontece, né, gente? Porque pra mim, acaba que a minha carinha tá aqui, então eu sou talvez a única pessoa que cria conteúdo sobre isso. Então acontece sempre, mas já aconteceu, sempre vai acontecer. Porque como faltam assessores, né, gente? Os que têm, eles são muito assediados, é bem comum isso acontecer. Então a gente tem que dizer não quando a gente não dá conta, a gente tem que dizer não quando a gente não acha que vai conseguir fechar tanto público como a Lívia falou, a gente tem que dizer não quando a gente não vai atender com a qualidade que a gente gostaria. Então a gente tem que dizer não, sabe? Às vezes você sentou na reunião para fechar a assessoria, não deu match, não bateu energia, não foi legal. Tem que dizer não. Eu sou muito a favor do não. Diz não com a educação, fala não. Fala, putz, hoje eu não vou dar conta. Eu vou meter os pés pelas mãos se eu pegar mais uma pessoa. Eu achei que eu ia conseguir. Não vai dar. Hoje eu tô com XPTO prioridades. Hoje, fala a verdade com educação. Às vezes tem um tabu do não, né? Não dá. A gente tem que saber priorizar. É isso, surgem muitas oportunidades, né, Lívia? Ele falou várias vezes disso. Surgem oportunidades, muitas pessoas batem na porta, a gente tem que saber o que é realmente prioridade, o que é realmente uma oportunidade. E não sair abraçando todos os influenciadores que aparecerem, senão a gente realmente vai surtar e não vai dar conta e não vai ser legal. Vai ser um tiro no nosso próprio pé, né? Então, realmente. Quando eu falei assim, você perguntou uma dica, né? Dá uma dica aqui. Eu falei assim: comece logo, porque você vai errar logo, e aí você vai aprender logo, e aí vai amadurecer logo. Isso acontece muito também com quem está começando, assim. Às vezes um influenciador aborda e aí você não consegue identificar bem. Aí você vai pegar aquele influenciador, você vai entender o que é um não match, né? O que é não dar match. Você vai aprender na prática também, né? Eu aprendi isso também com o passar do tempo. Mas se tiver que começar, começa. Aí, enfim, você vai errar logo e acertar mais rápido também. Com certeza. É isso aí, Liv. Obrigada. Respondemos várias dúvidas aqui do pessoal também. A gente não costuma ficar respondendo as perguntas assim com os alunos, mas achei muito legal, as perguntas estavam muito boas. E é isso. É bacana também dar uma. Fugimos um pouco da tua história, eu tô só contextualizando isso, porque a gente fugiu agora no finalzinho da história da Lívia, que era o grande centro do nosso papo. Mas foi ótimo, as dicas foram ótimas. Obrigada pela tua participação. Conte comigo para o que tu precisar. Estou aí à disposição e a gente vai se falando. A Lívia entrou. Tu é da turma 3, Lívia, será? Eu acho que eu sou da turma 2. 2. Olha só, eu vou confirmar isso. Eu tenho aqui nos registros, é que eu não olhei antes de a gente entrar. Então é isso, né? A gente está aí há um tempão. E obrigada pela confiança desde a turma 2, né? Eu posso fazer esse jabá? Pode, fala. Posso fazer seu jabá? É muito engraçado como, durante todo esse tempo, o curso ainda é muito atualizado. A gente ainda tem... Fora todos os benefícios, né? Toda quinta-feira sim, quinta-feira não, a gente tem os encontros. Às vezes eu não consigo participar, mas os que eu participo sempre consigo tirar dúvida. É algo muito, muito próximo, né? Tem o grupo do Facebook também, que é muito legal. A gente sempre coloca oportunidades lá. Fora isso, sempre que eu preciso, eu dou uma olhadinha no curso. Isso me ajuda com toda certeza. Assim, é um curso, na verdade, eu não vejo outro curso
mais completo sobre assessoria de influenciadores do que esse. E, na verdade, também nem precisaria de nenhum outro, assim, sabe? Eu adoro o seu conteúdo, adoro todo o conteúdo também que eu já consumi no curso, tudo que eu já aprendi com você. Sou sua fã, você sabe. E é isso, eu que agradeço pelo convite, por estar aqui falando. Imagina, obrigada, Lívia, obrigada mesmo. E é isso aí, gente. Lívia, muito obrigada pelo teu tempo e a gente se vê aí na vida, nos projetos sempre. Combinado. Valeu. Beijo. Tchau, tchau.